Infelizmente, a voz do povo é a voz do diabo. A voz de Deus, ela é a lei. Se você quiser saber a verdade, ter uma vida dentro de um padrão de moralidade, obter sucesso em todos os aspectos, não é só sucesso em curto prazo, sucesso em todos os aspectos da vida, moral, espiritual e tal, você tem que aceitar a realidade. E uma das realidades mais difíceis de se aceitar é que você não é capaz de dizer o que é melhor para os outros. A questão é que 99% da população do Brasil ainda não entendeu isso e quer empurrar para os outros o que é melhor. Não, você do seu filho tem que tomar vacina. Eu tentei hoje para conversar com o médico. Aí eu perguntei para ele, você sabia que já teve governo que inoculou criança com varíola e peste negra? Ele não sabia que isso aconteceu. Pois é, o Japão fez isso na Manchúria e ninguém foi preso. Os Estados Unidos fez um acordo com os caras, fechou muito conhecimento útil. Inclusive, a maioria das armas biológicas dos Estados Unidos foram feitas por essa unidade do Japão. O governo já inoculou peste negra e varíola em criança e agora eles querem dizer que a vacina para criança tem que ser obrigatória. Quem decidir que se vai vacinar meu filho ou não é o governo. Que porra é essa? O desconhecimento da história é continuar eternamente na infância. A pílula vermelha é você querer ser adulto. Agora, para você querer ser adulto, você vai ter que aceitar a realidade, você vai ter que entender a história da humanidade, vai ter que entender a realidade das coisas, né? Na verdade, Deus, ele é o mundo, ele é tudo que você tá vendo aqui. Isso aqui foi tudo criado por Deus. O diabo, ele é o príncipe do que não existe, da mentira. A questão é que, tipo assim, pra você entrar em comunhão, pra você aceitar a realidade dos fatos, você tem que aceitar esse mundo como ele é. Porque isso é doloroso. Se eu chegar pra você e disser, porra, Edson, seu filho não é seu, sua mulher lhe corneou. Porra, você vai querer me dar um soco na cara, né? Você não vai querer aceitar isso de boa. Mas as pessoas não querem ouvir isso, porra. O cara quer ouvir, a maioria das pessoas, ele quer se comportar como uma criança. Quer achar que tem um papai, a mamãe estado, que vai cuidar dele, o pai gigolô, não é isso? A maioria das mulheres, eles não quer. Ela não quer ser protegida pelo marido, porque o marido pode chegar e dar pau nela. Ela quer ser protegida pelo governador, pelo presidente, que ela vai ligar pra polícia e vai prender o agressor, o marido agressor. Mas é muito mais fácil você confiar na porta institucional. Infelizmente, se você quiser saber a realidade, você vai sofrer, você vai ter que pagar o preço. O caminho, como o esquema lá do Star Wars, não é isso? O caminho negro é mais poderoso, não, mas ele é mais rápido, mais fácil, mais sedutor. A maioria das pessoas vai pelo caminho mais fácil. Se ativos caem, o governo vai fazer o quê? O governo vai aceitar que ele vai arrecadar dezenas de vezes menos ou ele vai imprimir mais dinheiro? A única coisa que o Banco Central sabe fazer é baixar juro e fazer recompra de ativos para bombar tudo na hora que reduz a arrecadação dele. Não existe alternativa lógica ao juro negativo sistemático e à repressão financeira crescente. E a prova da repressão financeira é essa porra desse CPF dos imóveis. A arrecadação sobre herança, venda, compra e venda de imóveis, a arrecadação de IPTU, a arrecadação sobre o dinheirinho que você recebe de aluguel, vai triplicar, meu irmão. Os caras vão botar torando na reforma lá tributária satânica do PT que Tarcísio conseguiu os votos fundamentais. Meu irmão, quem tem imóvel no Brasil tá pagando pra ser sodomizado. Os caras vão botar torando. O governo brasileiro vai ter austeridade. O governo brasileiro vai gastar menos. Vai porra nenhuma. Nenhum governo na história da humanidade emitindo moeda soberana nunca foi. Eles sempre sacrificaram a moeda. Quem tiver real e títulos de real vai pagar pra ser sodomizado. Quem tiver ativos que são controlados, que o valor deles é controlado pelo governo, vai se dar bem ou mal. Pois é, maldito do homem confia no homem. E pior ainda, confiar em político, não é isso? Um terço dos homens nos Estados Unidos não come ninguém no último ano, nem prostituta. Um terço dos homens nos Estados Unidos não come ninguém. A maioria desses miqueias aí não come ninguém. Nem 5% das mulheres não ficam sem. A questão é que os caras do topo estão comendo todo mundo sem se comprometer com ninguém. Aí na hora que a mulher tá metralhada com 45, você diz, não tem homem pra mim. Eu tenho 46, eu não tô metralhada. Como a mulher diz, eu ganho dinheiro. Você não viu lá? Eu tenho 7 milhões de seguidores, não é isso? Ela se avalia com critério de homem, então ela acha que ela é super valiosa, enquanto o valor dela é 3 vezes menor, não é isso ou não? Rapaz, você não viu esses atores todos da Globo aí, a mulher é maravilhosa? Não, nenhum homem me quer. Calma, milhões de homens te querem. Só que os caras que te querem, você não consideram homens, porque você se avalia como homem, você acha que você vale 3 vezes mais do que você vale, não é isso ou não? Na hora que a mulher quer abrir as pernas pra a pessoa que deu vontade, na hora que ela quer servir a felicidade dela, diz, não vou namorar um cara com 20 anos mais do que eu. Beleza, onde é que você vai achar um menino de 18 anos que vai lhe sustentar e lhe proteger? Na hora que ela busca ser feliz, ela vai buscar a destruição a longo prazo. Se você buscar ser bom, buscar servir a Deus, você não pode buscar a felicidade a longo prazo. É a questão da preferência temporal. Você não pode ter tudo. Você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, né? A maioria das mulheres estão buscando diversão, estão buscando um amiguinho ou estão buscando um marido, um cara que seja capaz de ser provedor e protetor. É melhor você receber grito de um homem que é sua carne, tá disposto a morrer por você, misturar o sangue dele com o seu, só de 1000 clientes, aí 10 chefes que vai lhe dar um grito e se você for inútil, no dia seguinte ele te joga no lixo, não é isso ou não? Não. O quê? Onde a fecundidade é menor, Japão ou Coreia? A Coreia, a fecundidade é bem menor que a do Japão. Tem um fator determinante. Os homens ganham muito menos que as mulheres, porque eles não trabalham 3 anos, tem serviço militar obrigatório e a mulher não vai. Ela tem 3 anos de trabalho a mais e ela começa antes na carreira. O cara só começa, ele fica 3 anos sem trabalhar, isso compromete o resto da carreira inteira do cara. Se você acabasse com isso, era capaz de inverter. É quando Jesus na Bíblia, tem lá em Mateus, ele diz assim, olha, eu revoguei o divórcio. Seus corações não estavam prontos, o divórcio foi um grande erro. Tá revogado, não tem mais divórcio. Os caras falam assim, se é assim, é melhor não casar, né? Quando você tira qualquer possibilidade do homem, a mulher pode fazer o que ela quiser e o cara continua com todas as obrigações dele, pro cara não vale mais a pena, né? A mulher quer se unir a um cara que tem menos dinheiro, menos poder, inferior a ela. A maioria dessas mulheres de nível top diz que não tem homem. Não tem homem com caceta, tem 1000 homens querendo casar com ela. Agora, ela não considera esses caras homens. O cara que ela considera homem são os caras que comiam ela, mas que nunca se comprometeriam com elas. Por isso que a zoofilia tá aumentando 10 vezes por década. Isso.
Você América acha que o Brasil virou uma ditadura, ô 38, você que tá lá? Eu tenho formação jurídica, eu estudei bastante, eu estudei na Itália, na Holanda, na Alemanha, constitucional inclusive, estudei nos Estados Unidos, eu fiz mestrado, doutorado, fui professor universitário, substituto efetivo em diversas instituições, inclusive efetivo em federal, e eu já dizia há 10 anos atrás que o Brasil é um estado de exceção. Isso é uma questão de opinião, fato. A maioria das pessoas, a maioria dos assassinos no Brasil são presos ou não? São presos? A maioria dos ladrões são presos? São liberados, mas são soltos, né? A maioria não dá nem queixa, né? Você sabe que não vai dar em porra nenhuma. Alguém puxar seu relógio, você não vai nem na delegacia. A maioria dos atos governamentais são lícitos ou ilícitos? Ilícitos. Porra, se a ilegalidade é a regra, é o estado de direito ou de exceção? De exceção. Porra, isso não é uma questão de opinião, é fato, não é isso, Ed? Ou não? Inclusive, hoje em dia, o cristianismo é ideologia proibida. Você dizer o que tá escrito na Bíblia hoje é homofobia, não é isso? Não é homofobia o que tá escrito ali? É por ideologia proibida. A Bíblia hoje é ilegal no Brasil. O casamento bíblico é ilegal e você dizer textualmente o que tá escrito ali é ilegal. As políticas públicas no Brasil são o oposto da ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia. É feminismo, animalismo, é tudo que é o contrário do que tá ali. Você querer o dos outros sem poder trabalhar. Deus ordena que você peça aos outros que sustente você, ou ele ordena que se você for homem trabalhe? E a sua comida virar do olho do sol do seu rosto, não é isso? A maioria das pessoas querem comida do sol do rosto ou do sol do rosto do outro. Por que hoje é proibido o casamento? Por que as mulheres se comportam de maneira hipergâmica? Por que os caras não se comportam como homem? Por causa da moeda fiduciária. A moeda fiduciária gera mentiras. Dizer que você não precisa ter filho, que você vai ter aposentadoria, que você estuda para concurso, você tá com a vida ganha, não é isso? Você tem direito a tudo, que você vai ter cota. Tudo isso vem da mentira da moeda fiduciária. Se é mentira da moeda fiduciária, as pessoas têm que reconhecer a verdade, a natureza real das coisas que é Deus. Um trecho muito característico, né, do diálogo do Star Wars, do mestre Yoda com o Luke, né? O Luke pergunta se o lado negro é mais poderoso. O cara responde não, mas ele é mais rápido, mais fácil, mais sedutor. Isso é verdade. A moeda fiduciária vai dar mais poder, mas mais poder a quem? Que tem interesse de fazer o quê? Se você vai dar poder a pessoas que têm interesse de prejudicar a sua família, você está sendo inferior ao ladrão, porque o ladrão rouba para levar para a família dele. O cara que não mama no esquema corrupto e tem tesouro direto, o cara tem ações na Bolsa Brasileira, o cara tem imóveis no Brasil, o cara tá levando o filho dele pro brega pedófilo e não tá lucrando nada com isso. O que é mais imoral? Você é o filho do vizinho ou o seu? Porque na hora que você tá poupando, na hora que você tá investindo numa ditadura de exceção, num lugar que não tem lei, você tá destruindo sua própria família, não é isso? Tem uma passagem mais específica em João 4, que Jesus diz assim, chame seu marido. Ela, eu não tenho marido, ela, mentindo, né? Aí Jesus fala assim, você que bem disse, porque você dormiu com outros 4, você nunca terá um marido, você nunca será esposa de ninguém, né? Não sou eu que tô dizendo, é Jesus de Nazaré que disse que mulher não tem segunda chance. A mulher só tem segunda chance quando ela se torna viúva. Por que isso acontece? Porque a natureza do homem e da mulher, elas são diferentes, como eu falei, a questão da hipergamia e da poliginia. Isso é um negócio ainda mais obscuro e que muito menos gente quer ouvir do que ele não vai ter aposentadoria e que não existe investimento, né? É um negócio que incomoda ainda mais gente. Nós estamos implantando doença mental nas mulheres, colocando ela em escola, dizendo que ela tem que ganhar dinheiro e depois que der a 40 homens, pensar com quem ela não vai casar com ninguém. Pô. Jesus diz à mulher que ela dormiu com 4, nunca será esposa de ninguém, né? Nem o homem que você se deita e chama de marido não é seu marido, não é isso? Imagine se você vai mandar sua filha pra uma universidade dessa, uma putaria dessa, dá a roda, ela vai ter marido depois, ela ganhando dinheiro, se medindo como homem, ela vai achar que alguém é homem pra ela. O pai e a mãe são os maiores culpados de ficar botando na cabeça da filha que ela tem que ganhar dinheiro, velho. Tem que ganhar dinheiro, tem que estudar. Quem acha que dinheiro, você não pode servir a dois senhores, seu tesouro estará onde estiver seu coração, velho. O primeiro livro da Bíblia diz que o suor do seu rosto virá o pão. É isso. Você quer ser ladrão? Ele tá dizendo, não seja ladrão, vagabundo, não é isso? Vai trabalhar. E pra mulher, qual é o anatema da mulher? A queda do Éden. O seu prazer será para o prazer do seu marido que a governará, não é isso? A gente bota a mulher pra se comportar como homem e depois a gente quer que ela seja mãe e esposa de alguém. Ela nunca vai ser, porra. Caralho. Por quê? A manutenção do valor da moeda é a métrica básica do valor moral da sociedade. Quando um dinheiro perde o valor, a sociedade perde o valor moral, porque não vale mais a pena trabalhar, não vale mais a pena se esforçar, não vale mais a pena poupar, vale a pena queimar de puta e cocaína. E é exatamente isso que acontece em todo o país, que a moeda perde valor. E é por isso que esse é o primeiro sinal do colapso civilizacional. Na hora que não vale a pena mais trabalhar, não vale a pena mais poupar, a sociedade se degenera. A preferência temporal é mais determinante para a felicidade e a riqueza das pessoas do que o QI. E ela é distorcida por uma pessoa usar uma moeda podre. O cara poupa uma moeda porcaria. O cara aprende que não vale a pena poupar. Por que o cara paga para ver foto de mulher pelada no OnlyFans, bicho? Ele podia pegar 3, 4 meses desse dinheiro e comer a mulher. Aquilo é uma puta, você paga e come. O cara fica pagando para ter a atenção da mulher. Ele não pensa, é preferência temporal de peixe. O cara tem uma memória, um horizonte de minutos, de dias, não é isso? Você compra esse povo, de vários países. O cara vai não tem os caras que $1.000, $2.000, você compra um cabaço no Afeganistão. Rapaz, o cara gasta às vezes milhares de dólares pra ficar vendo. Agora nos Estados Unidos tem negócio de bot. Você fica conversando com o bot de um artista, não é nem um cara. É uma imagem no computador simulando as coisas que o cara diz, não é isso?
Tem vários livros de economia institucional que demonstram que se um país é desenvolvido ou um país é subdesenvolvido, não é se ele tem recursos naturais. Senão o Japão era o país mais miserável do mundo e a Nigéria é o mais rico, não é isso? Tem tudo na Nigéria, tem nada, tem nem água no Japão, tem terra no Japão. Por que o Japão é tão rico? Porque vale a pena ser honesto e não vale a pena ser vagabundo. Aonde valer a pena ser vagabundo, a maioria vai se comportar como vagabundo. Os que não forem vão ser eliminados ou cair fora, não é isso? Até as bactérias respondem a estímulos. A questão é quais as motivações dominantes no Bitcoin. A maioria das pessoas tende a seguir as motivações dominantes. As que não seguirem vão ser eliminadas ou sair de lá, não é isso? Inclusive, a regra do mercado, que eu acabei de dizer, é exatamente a mesma regra da natureza, que é Deus, que é a regra da seleção natural, não é isso? Que é a mera liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Você pode fazer o que você quiser, mas você pular da janela do 10º andar, você vai morrer, não é isso? Imposto de renda é a invenção do século XX. Isso só acontece depois de mulher votar. Não é porque mulheres votam, é porque as mulheres daquela época não trabalhavam, não tinham instrução e passaram a votar. É por isso que todo partido de esquerda quer que o cara com 15, 16, 12, 11 anos vote. Por que ele quer que a pessoa... Porque o cara é uma criança mental. Você quer que pessoas que não contribuem, o porteiro do prédio votar no condomínio, ele vai votar para aumentar ou diminuir o preço do condomínio que ele não paga. Ele vai sempre votar para aumentar o preço do condomínio, aumentar o salário do porteiro e aumentar o número de porteiros, não é isso? Até que o apartamento não vai valer nada e o condomínio vai colapsar. É exatamente isso o estado social. Um condomínio que porteiro e visitantes votam. Até ser a maioria, né? O cara que podia produzir alguma coisa, o cara resolve não ter filho, o cara resolve pegar o dinheiro dele e comprar de ouro e Bitcoin, sair do sistema, não é isso? Não vale a pena comprar imóvel. Os imóveis vão ter todos vendidos. Se você comprar um imóvel, outra pessoa vai vender seu imóvel depois. Seja porque seja invadido, ou por esse governo, ou quando vier um governo legítimo depois, como na Venezuela. Certo? Você esqueça, velho. Esqueça. Imóvel não é investimento. Imóvel é consumo. Se você quiser comprar um imóvel, porque você quer morar ali, porque você quer curtir aquela porra, beleza. Agora não encare. Imóvel só sobe, historicamente, quando a população sobe. Se a população estiver estável ou cair, em nenhuma época da história da humanidade, o imóvel serviu de reserva de valor. A fecundidade no Brasil é a mais baixa das Américas. Só perde para o Canadá, que compensa na migração que nós perdemos. O Brasil em 20 anos vai ser mais velho do que hoje é Portugal. O Brasil em 25 anos vai ser o país mais velho das Américas. A gente demonstra isso. Inclusive, o crime não caiu porque teve arma, não sei o que. Arma porra nenhuma. O que diminuiu o crime foi a redução de pessoas na faixa de recrutamento de vagabundo, que é entre 12 e 14 anos. 90% de quem pisa na delegacia como parte ou como vítima é entre 13 e 23 anos. É essa galera que tá diminuindo 10% ao ano, por isso tá diminuindo o crime. Tanto no perfil de ser vítima, quanto no perfil de ser autor. Você já viu alguém virar com 50 anos? Alguém começar a fumar crack com 40 anos? Você já viu? Você chega para um menino de 18, de 20 anos, ele acha que quem tem que decidir se uma criança tem que tomar ou não vacina é o Estado, porque ele não entende a complexidade da sociedade. O Milton Friedman faz essa comparação com um lápis, mas pega esse óculos aqui, pega um relógio. As 1000 pessoas mais fodas do mundo não fariam sozinhas um relógio nunca. Precisa de milhões de pessoas de escala, de milhões de pessoas para produzir um relógio de aço, velho. A gente vive numa sociedade de uma complexidade que ninguém compreende nem 1% da cadeia de produção do nosso mundo. Se o cara não sentir humildade em relação a isso, o cara não vai sentir humildade em relação a nada. Jó teve que ser levado a Deus, né? Isso para ele ver o passado e o presente, para ele sentir como ele é pequeno em relação ao mundo e não poder ele prever, saber o que é o certo e o errado para os outros. Nós já podemos fazer isso sem intervenção de Deus. Né? Jó que o cara reconhecer que ele não podia, que não é nada, que ele não tem como saber o que é o certo e o errado para os outros, não é isso? Não adianta votar em Bolsonaro, Lula, isso não vai fazer diferença nenhuma, bicho. A chance do seu voto fazer alguma diferença é muito menor do que você ganhar na Mega Sena com bilhete simples. Não faz diferença porra nenhuma. A diferença que vai fazer não é quem você vai votar. A diferença que vai fazer na sua vida é onde você vai trabalhar, qual é a mulher que você vai comer, com quem você vai ter filho, né? E você vai botar ela pra abortar. Essa que vai fazer diferença na sua vida, não é isso? E aonde que você vai colocar a sua riqueza. Se você vai botar na mão de Dino, de Haddad e tal, ou se você vai manter o controle soberano sobre sua riqueza, a riqueza dos seus ancestrais, né? Isso que vai mudar a sua vida. É que isso aí vai mudar. Não, falando sério, porra. Sinceramente. Não, tá falando sério. Porra, você tem idade pra ser meu pai ou não, hein? Eu não votaria em Lula nunca. É isso, eu não votaria em Lula nunca. Agora, eu acredito, inclusive, que um cara como Mendonça, por exemplo, que apoiou o PT 15 anos, porra, os caras não é pastor de verdade. Mas o cara não pode conhecer Jesus e apoiar uma porra dessa, não é isso ou não? Ah, mas Tarcísio trabalhou 12 anos pro PT, né? 10, 12 anos pro PT. Um cara desse pode ser considerado de direita? Um cara que trabalhou 12 anos pro PT e não denunciou nenhum crime? O fator mais pesado de destruição da fecundidade é a remuneração e direitos diferenciais entre homem e mulher. Isso é inexorável. Todo lugar que você distribui renda mínima para a mulher, a fecundidade despenca. Todo lugar que você dá renda mínima para o homem, a fecundidade explode. Toda vez que você dá mais direitos a homens ou mais renda a homem diferencial em relação ao da mulher, a fecundidade sobe. Se o homem ganhar na loteria, a chance de separar cai 1/3. Se a mulher ganhar na loteria, a chance deles separarem é 3 vezes mais. Isso é, porra, amplamente demonstrado na econometria. A mulher é hipergâmica, é o instinto da mulher. O homem ganha na loteria, o divórcio aumenta. Triplica a chance dele continuar casado. De continuar. Se a mulher ganhar na loteria, ela vai começar a achar o cara um merda porque ela tem mais dinheiro do que ele e larga o cara. Isso é um dado, assim, é uma pesquisa, é um dado analisado? Sim.
Estudei o suficiente para ver que a academia é uma fraude, que isso é mentira. A instrução formal hoje, ele é oposta à educação real. A escola prussiana foi criada para que seus filhos obedecessem ordens de avançar sob fogo. Você tem que analisar as coisas de maneira racionalmente. Qual o interesse racional do político? É que seu filho seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja estúpido, pobre e dependente? E é exatamente por isso, inclusive foi um dos cursos que eu fui fazer lá nos Estados Unidos. Corrupção da inteligência. Porque o Brasil é o único país do mundo que o QI caiu durante 5, 6 décadas seguidas. Isso é engenharia social, isso foi planejado. Isso não é só o fato dos melhores irem embora. Os melhores professores e alunos que eu tive em todas as universidades foram embora ou morreram. Mas isso não é uma coincidência. Isso é uma série de políticas que foram planejadas. Como fica claro lá você bota aí na internet, Yuri Bezmenov, né? Deception is my profession. Ele explica que a União Soviética pensou e programou isso há décadas atrás, né? Quando eu compreendi o juro negativo, eu tive convicção de me matar. Não tem chance nenhuma de eu ir pra lugar nenhum nesse mundo. Você pensava em se matar? Constantemente dizendo, rapaz, eu não posso ter uma família. Se eu não puder acumular, eu não vou poder prover. Se eu não puder prover, é melhor não ter filho, não ter mulher, não ter nada. E aí eu só tive mulher, eu só tive filho depois que eu entendi o Bitcoin. Se eu não tivesse entendido o Bitcoin, eu provavelmente tava em uma vala em algum lugar. Se eu não me matasse, ia fazer como esses meninos estão indo pra Ucrânia agora lutar, fazer alguma atividade de algum risco alto que leva à morte do cara sem ele ter que necessariamente encostar a arma na cabeça e atirar, né? Quem tá indo servir na Ucrânia agora não sabe que a chance maior é morrer ou não. Se na hora que você entende o juro negativo, a senhoriagem é 20% ao ano, você tá ficando mais pobre 20% ao ano. Se Deus veste de maneira sublime os lírios do campo, não é isso? Por que ele não faz com você, que é filho querido de Deus? Eu entendi isso na hora que eu entendi que na hora que surgiu o negativo, em 2008, também veio a ferramenta, né? Se existe isso chegou na hora exata, é porque ele não ia me deixar sem a ferramenta. Isso me deu força pra me salvar primeiro financeiramente. E hoje, por exemplo, eu já tô salvo espiritualmente, eu posso perder tudo, não tem problema nenhum. Agora eu já morri, mas naquela época eu não tinha morrido ainda. Eu acho que o quilo da picanha vai bater $1 milhão. Agora depende de quando, qual o prazo, não é isso ou não? Você duvida que um quilo de picanha custa $1 milhão em 20 anos? Quanto era um sorvete do McDonald's de 20 anos atrás? Era centavos, porra. Era centavos, porra. Eu comprei sanduíche do McDonald's, porra, de 98 de 27 centavos. Quanto é um sanduíche do McDonald's agora? Eu não como McDonald's. Aí você entende que a porra aumentou 4 casas decimais ou não? Hein? Sim, 4 casas decimais. Sim, e de 60 mais 4 no zero é o quê? Eu não duvido que de picanha de $1 milhão em 10 anos aqui no Brasil. Salário mínimo de $1 milhão, eu não duvido. Você duvida? Quanto era o salário mínimo quando começou o Plano Real? Então, no primeiro dia do Plano Real, o salário mínimo era R$45, que tinha acabado de aumentar, né? R$45 é quanto hoje? Foi um aumento de quantas vezes? Em quantos anos? Rapaz, é complicado, velho. Hoje em dia, velho, pô, você tá completamente hoje em dia, você tem uma relação espontânea com a mulher. É quase impossível, velho. Essas leis feministas vão empurrar a porra a ser estritamente negociada. Você vai ver a prostituição, baby sugar, não sei o que. Isso aí vai ser dominante, bicho. Pra você tocar numa mulher, você vai exigir contrato, porque senão ela se arrepende 5 anos depois de botar na cadeia, porra. Mas a gente tá num ambiente, bicho, que, porra, a gente tá entrando em colapso. E a terceira lei de Newton vai nos salvar. Toda vez que você vai demais pra um lado, a sociedade empurra pro outro. Vai ter um super patriarcado em revolta a esse super feminismo. O adubo natural da árvore da liberdade é o sangue de patriotas e tiranos. Tem hora de matar e morrer. Não é essa hora. Só existe guerra quando tem os lados organizados. Em qualquer conflito, o lado mais organizado ganha. Eles não são a maioria. Os esquerdistas, os vagabundos, não são a maioria nesse país. Mas eles são mais organizados que a gente, não é isso? Se eles são mais organizados que a gente, se a gente detesta, a gente vai morrer. Não é hora de fazer guerra. Não é hora de regar agora a árvore da liberdade. Se quiser matar um vagabundo aí, você vai e mata. Mas não me chame, não é isso ou não? E se o governo determinar obrigatoriedade do uso do Drex para qualquer transação? Rapaz, se o governo determinar, o governo tá acabando mesmo. O governo tá metendo o CPF dos imóveis. O governo vai controlar todos os aluguéis. O governo vai controlar agora, tá focando, meu irmão. É o governo federal que vai determinar o valor do imóvel, não é mais o município não, pra IPTU, pra zorra toda. Isso é inevitável. O uso de dinheiro físico cai a metade a cada ano. Eles vão botar pocando, repressão financeira. Isso vai acontecer. Essa regulação aí que o Haddad quer fazer das corretoras de criptomoeda é acabar. Eles querem acabar com as corretoras nacionais. Agora vai arrecadar menos e vai explodir o P2P e o uso informal. E as corretoras estrangeiras, né? O sonho de todo esquerdista é o corralito. Eles querem fazer controle de capitais, como o Nixon fez, como o Sarney fez, como a maioria dos comunistas fizeram. Eles querem proibir os escravos de tirar dinheiro daqui. Enquanto existir Bitcoin, quem tiver Bitcoin não pode ser impedido de transmitir o patrimônio dele em qualquer meio de comunicação, levar até na cabeça dele. A janela de você adquirir o Bitcoin está se fechando, meu irmão. É melhor você acordar, viu? Salve sua família. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, lê um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil de Olavo Lobachevsky. Não são pessoas normais, são psicopatas ponerológicos. E um terço da população do Brasil são idiotas úteis, são pessoas que você disser pro cara, o céu é azul, o cara, você mostrar pro cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Aquela frase do professor Olavo, né? Coloque os comunistas na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles colocarão você na cadeia pelos crimes que você não cometeu, não é isso?
Não é isso que ele dizia? É isso que tá acontecendo? Quem fez os atos mais abjetos de controle totalitário no Brasil foi Bolsonaro. Com Bolsonaro, serviços públicos essenciais exigia biometria por merda do escravo Gold, porra. Eu tinha que autorizar uma carada de órgão público, ter acesso a todas as minhas informações pra ter acesso a serviço público básico no meu gov, não é isso? Ele é cadela do PT, porra. Ele fez um trabalho sujo que o PT nunca teve coragem de fazer. Aprovou leis que nem o PT nunca teve ousadia, nem sequer propôs, não é isso? É isso que eu tô dizendo. O cara disse que serve a Deus, mas tudo que o cara fez foi a serviço de Satanás. Votar em Bolsonaro é votar 3 vezes no PT, é votar no PT sem oposição, porque ele avançou mais a pauta petista do que o próprio PT, não é isso? E geralmente quem admira a cópia é a maneira mais alta de admiração. Você admira alguém que você considera superior a você. Você admira um covarde, você geralmente é mais covarde que o covarde, não é isso? A esquerda, pra ser o que a esquerda é, mata a gente há 100 anos no Brasil, não é isso? Coluna Prestes começa na década de 20, não é isso? Matar gente. Eles têm 100 anos com pessoas dispostas a matar e morrer com a arma na mão ilegalmente, não é isso? Pra esquerda ser o que ela é. Não foi só na década de 60, 70 que teve guerrilha, que teve tortura no Brasil. O movimento esquerdista mata a gente no Brasil há 100 anos, não é isso? Bolsonaro disse que soldado que tem medo de morrer é covarde, né? E vai pra guerra é covarde. Ele foi pra guerra? Ele não foi pra guerra? Ele não fez várias pessoas financiarem ele? Ele teve medo de morrer ou não teve? Quantas vezes tem na Bíblia, não tema, não tenha medo? Medo é falta de fé, não é isso? Se você não tem fé, você desistiu, né? Você tem medo de morrer? Você não vai morrer? Você acha que você não vai morrer, não? Quem serve a Deus tem medo de não ir pra cima, né? Não ser salvo. O meu medo é esse. Meu medo maior é eu me acovardar no último momento e não ser salvo, não é isso? Os comunistas concordam que o Estado é imoral, que as relações violentas são imorais. Eles só discutem qual o meio. Eles querem o meio violento, matando todo mundo de uma maneira que foi tentada dezenas de vezes. E em todas as vezes morreu os 20% da sociedade. Não, mas Renato, deixa eu te perguntar um negócio. Não é o verdadeiro comunismo, não é isso, não? O comunismo é o regime que o Estado já deixou de existir. Só que eles dizem que pra chegar nesse momento tem que existir a ditadura do proletariado, que não acaba nunca. E mata todo mundo, não é isso, não? Sim. Você concorda com eles. Sim. E aí, normalmente, a ditadura do proletariado, em vez de virar um mundo sem Estado, vira um Estado totalitário que volta ao despotismo absoluto, como era no passado. Hoje, chegar na Coreia do Norte, é um culto de personalidade maior do que qualquer rei do passado, não é isso? Bolsonaro é um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado, que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Você sabe me dizer uma lei? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que esse negócio de lockdown sem nenhum respaldo científico, não é isso? Ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processo como eu, que tenha respondido processo como o Zoetraub, que tenha respondido processo como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito. Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia. O cara vai continuar apoiando um cara desse? Tem uma casa de 7 milhões, renda de 10 pau e não cobre todas as despesas. Como aplicar, velho? É compatível um cara morar em uma casa de 7 milhões e ter uma renda de 10 mil reais? 10 mil reais é menos de 2 mil dólares, velho. Você tá maluco, velho? Como é que você tem uma casa de 7 milhões e mora e ganha 10 mil reais? Mas um cara que ganha 10 mil reais, eu não sei quanto é seu patrimônio total, mas independente disso, alguém pra manter uma casa de 7 milhões de reais, tinha que ganhar pelo menos 70 mil reais, né? Você tem que reduzir aí seu padrão de vida, ou pelo menos revender essa casa, ou se essa casa tiver vários quartos, ver como é que monetiza essa casa, né? Você conhece alguém que mora numa casa de 7 milhões e ganha 10 pau? Tem uma casa de 7 milhões, renda de 10 mil e não cobra as despesas. Como aplicar? Porra, vai vender essa porra dessa casa. Se livre dessa desgraça, vende essa porra, não é isso ou não? Isso é um pepino, porra. Pesquisa na internet o que aconteceu com a casa de Jô Soares. Pesquisa na internet o que aconteceu com a casa favorita lá do Pelé. Tudo virou pó, meu irmão. Virou pó, porra nenhuma. Se você não tiver uma sucessão muito bem detalhada, imóvel não é investimento. Imóvel é consumo, meu irmão. Jesus, em pelo menos 5 vezes, diz que a maioria vai pro céu ou pro inferno. A casa de meu pai é como um casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e a maioria escolhe a porta larga ou a porta estreita. A maioria, até os que são salvos, até as pessoas que se sentem em estado de graça admitem que durante a maior parte da vida eles eram pecadores imundos, né? Até mesmo quem é salvo passa mais tempo em pecado do que em salvação. Não sejam a maioria, sejam os 3% da Revolução Americana, né? Sejam as pessoas que querem ser livres. Vocês vão sobreviver física, financeira, moral e espiritualmente, mas se vocês aceitarem. Se vocês não aceitarem, meu irmão, é lago de fogo. Os estados sociais são satânicos, é diabólico, ele contradiz o anátema da queda do Éden. O seu pão virá do suor do seu rosto, né? Assim como para a mulher, o seu desejo será para o seu marido que a governará, né? O feminismo e o socialismo são satânicos. Você querer o suor do outro, você é um ladrão, um vagabundo, né? E é exatamente isso que os estados sociais oferecem. Ele oferece seu pai e o marido da mãe solteira, né? Ele oferece seu pai e o marido do vagabundo. Ele lhe oferece saúde, educação, teto, dinheiro, de um dinheiro que você não
não trabalhou, né? A democracia em si também é satânica. Tem um artigo do Hayek no livro mais popular dele, O Caminho da Servidão, tem um capítulo lá, porque os piores geralmente, sistematicamente ganham as eleições. E a confirmação disso é quem foi escolhido para ser perdoado na Páscoa. Foi Jesus ou Barrabás? Barrabás. E eles continuam escolhendo os assassinos aí, ladrões até hoje, né? A habilidade de fazer contrato é a habilidade da classe alta. A habilidade de falar inglês é a habilidade da classe média, que é gerencial. Você quer aprender a ser empregado de alguém, você vai falar inglês. Você quer aprender a ser patrão, você tem que aprender a fazer contrato. Não importa o quão bom você seja em qualquer porra. Se fizer um contrato errado, um casamento errado, uma sucessão errada, perde tudo. Como é que tá a casa que Jô Soares morava? Como é que tá a casa que Clodovil morava? A casa favorita de Pelé, porra, hoje em dia, que era milhões de dólares, essa merda não vale nada, tá em ruína. O cara não fizer a sucessão dele correto, vai tudo pro lixo, meu irmão. Se você for bom em qualquer porra e não fizer sucessão, tudo que você construiu vai ser destruído. O que faria se fosse jovem, pobre e não pudesse sair do Brasil? Se eu fosse jovem, pobre e não pudesse sair do Brasil, se eu tivesse vocação, seria jogador de futebol. Se eu não tivesse vocação para ser jogador de futebol, eu gostaria de ter vocação para ser ator da Globo ou artista, né? Tocar música, ganhar dinheiro na Rouanet e tal. Se não desse nada disso, aí eu ia ter que fazer serviço de homem. Melhor do que fazer serviço de homem, você fazer serviço policial, bombeiro, que você vai se fuder, morrer, ser sacrificado, inutilizado, é você trabalhar digital. A galera tá bombando, velho. Olha aí o caso de Alan, pô, Alan bombando, aí os meninos tudo ganhando milhões, digital. Aprender a falar inglês fluente, aprender a ter noções de arquitetura e de marketing digital. Se você não entender marketing digital, véio, você tá fudido. Hoje em dia, uma barraquinha, um pipoqueiro, qualquer clínica, qualquer negócio de esquina, tem que ter uma presença digital, senão tá fudido, velho. Marketing digital, isso é um conhecimento básico hoje em dia, em inglês. 17 anos sem pai desde os 12, abandonado pela mãe aos 16, sem família o que fazer. Rapaz, o que você tem que fazer? Procurar uma outra mãe, um outro pai. Procure alguém que você admire e diga pra ele, eu quero que você seja meu pai. Procure uma mulher que você admire, que você diga a ela, quero que você seja sua mãe. Eu tive na minha vida pai e mãe afetivos, que chegaram pra mim e disseram, eu quero ser seu pai, você quer ser meu filho? Eu aceitei e tive uma relação de 40 anos com eles, velho. Eu acho que isso aí é uma coisa que você devia acabar. Se você sente falta na sua vida de uma figura paterna, busque uma figura paterna. Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um padrinho, pode ser um tio, pode ser um avô. Existem inclusive muitos homens que por diversos fatores não puderam ter filhos e querem ter uma relação dessa de paternidade com um cara que tem os mesmos valores que eles, não? A história de Jesus começa e termina com a adoção. José é pai adotivo de Jesus e João é filho adotivo de Maria. Lembre-se disso e agora é a sua vez. O que te fez aceitar ser polícia num lugar fudido, ganhando mal e podendo morrer? Rapaz, tudo que eu tenho veio da polícia, velho. Tudo que eu tenho veio da polícia. Não acho que eu ganhei mal, não. Porque a maioria dos trabalhos, você tem que ver por hora, o quanto você ganha por hora. O meu cargo de perito criminal na Polícia Civil da Bahia foi o que me permitiu ter tudo que eu tenho hoje. Eu gastei dinheiro pra ser professor. Eu ganhei dezenas de vezes mais sendo policial do que sendo professor, velho. O que eu ganhei empreendendo foi depois, porque eu tinha toda a experiência, toda a grana, tudo que eu tinha construído como policial durante 18 anos. Eu sou muito grato à Polícia Civil da Bahia. Tudo que eu tenho veio de lá, eu não herdei, eu dei mais a meus pais do que eu recebi. Renatão, você tem ou teve de animais? Cão, gato, porco, galinha, cavalo? Gosta? Paz, quem é que não gosta de um porco bem passado, não é isso? Quem é que não gosta de uma galinha bem assadinha, não é isso? Quem é que não gosta de uma galinha bem assadinha? Quem é que nunca teve uma galinha, não é isso? No fundo de quintal. Rapaz, você ter galinha no fundo de quintal, eu gostaria de voltar a morar, a voltar a estar na roça, de ter mais contato com esses animais. Inclusive tem um livro extraordinário, Guns, Steel, Guns, Disease and Steel, que explica que a civilização é filha e as epidemias, as cidades e tudo mais é filha dessas relações, né, íntimas de animais com pessoas que trazem as epidemias, né? E também trazem a imunidade. Minha mãe é comunista, defende o governo e se diz cristã. Como explico a ela que ela serve a dois mestres? Pais, ninguém serve a dois mestres, velho. Você só serve ao pai de cima ou ao pai de baixo. Ou você serve a verdade ou a mentira. É bom você chegar e pegar a Bíblia e questionar ela diretamente. Dizer, mãe, o que está escrito aqui? E outra, é bom você questionar isso ao pastor de sua mãe. Porque você não é figura de autoridade a ela, e ele sim. Eu buscaria, se fosse você, essa argumentação primeiro. E se ela não aceitasse a argumentação, porque você tem que lembrar que argumentos não refutam sentimento. Se a porra for sentimental, você pode botar qualquer fato da realidade que o cara não vai aceitar. Se a questão dela for sentimental, você impõe a autoridade a ela. O pai, o tio, o pastor, o padre dela para dizer isso a ela. Se ela tiver um padre, um pastor que ela reconheça como autoridade superior a você, que diga que o comunismo é cristão, ela vai acreditar nessa mentira. Ou seja, você tem que buscar primeiro com argumentos e depois com autoridade. E se o padre ou o pastor dela for um comunista, o ideal é levar ela para a igreja real. Ela procurar uma autoridade real. Se sua mãe acha que é comunista e cristã, ela está numa igreja desmoralizada. Leve ela para a igreja moralizada. Pesquise qual o pastor ou padre real de uma denominação próxima dela, que não é vagabundo, que não serve a Satanás, e leve ela lá. Se ela se recusar ou não reconhecer a autoridade do cara, realmente ela escolheu o caminho dela.
Eu imploro que vocês me respeitem e respeitem os meus direitos. Porque se vocês entrarem em minha casa, nós teremos que utilizar o mandato do Êxodo 22, que diz que em flagrante derramar sangue de vagabundos não é pecado de sangue, né? Os americanos costumam dizer que o adubo natural da árvore da liberdade é o sangue de patriotas e tiranos. Eu acho que hoje no Brasil não é hora de derramar sangue de ninguém, porque só tem guerra entre grupos organizados. Se você pegar a Bíblia, ela conta mais de uma dezena de vezes a história da libertação pela fuga. Nossa Senhora e São José não deram testas a Herodes. O povo de Deus, mesmo com o poder das pragas do Egito, não deram testa ao faraó. Eu não vou impor minha presença contra o dono da casa. Eu não quero estar em um lugar onde eu não seja bem-vindo. E eu não recomendo que você faça o mesmo. Quem controla esse país? Somos nós ou são eles? A gente vai desafiar? Os anjos ordenaram que São José desafiasse Herodes? Ou pegue o menino e a mulher e caia fora? Não sustente o que você não concorda. A única maneira de você sair ileso, você entrar nessa piscina de merda e não sair com suas mãos sujas de sangue merda, é comprar Bitcoin auto-custódia. Vale a pena pegar uma desputizada se ela realmente entendeu qual é o papel da mulher? Rapaz, pergunte a Deus, velho. Pergunte ao pastor, padre, velho. Deus ordenou na Bíblia que casasse com velho. Oséias foi ordenado. Traiu, repudiou Oséias. Deus disse, você agora vai lá e você vai pagar de novo o dote dela, né? Eu vou dizer que Oséias estava errado obedecendo a Deus? Nunca, porra. Agora você tem que ver o que Deus está mandando você fazer. A regra geral na Bíblia é virgem ou viúva. Agora, se Deus chegar aqui, ele voltar mesmo em sonho e eu sentir mesmo a presença de Deus e mandar, eu obedeço, né? Não é, né? Você vai desobedecer se Jesus voltar aqui agora ou não?